A paz do Senhor para todos. Gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia, sem mais delongas, no texto de Neemias, capítulo 7. O texto de Neemias, capítulo 7. Se você achou, diga amém. Ajuda aí quem está perto de você e não achou ainda. Neemias, capítulo 7. Hoje nós vamos retomar a série que a gente iniciou há algum tempo atrás, chamado Muros Invisíveis. A série vai ser uma continuidade do texto do livro de Neemias, mas com um outro nome agora, vai ser Além dos Muros. Né? Por que Além dos Muros? Porque agora os muros estão feitos. Como nós temos algumas pessoas vindo pela primeira vez, talvez não tenha tanto conhecimento acerca do contexto, eu vou fazer um pouquinho do contexto desse texto para que a gente possa entrar literalmente no capítulo 7. Então, antes de lermos, eu queria que nós orássemos e que a gente pedisse a Deus a iluminação do Espírito para que a gente possa compreender as Sagradas Escrituras. Diz assim, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado, Pai, porque podemos confiar na Tua palavra. Essa palavra, Senhor, que é regra de fé e prática nas nossas vidas. Auxilia-nos, ó Deus, hoje, por meio do Teu Espírito, para que a gente possa compreender as Sagradas Escrituras e as verdades nela implícita para as nossas vidas. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Deixa eu tentar resumir aqui o que nós já vimos até agora. Nós iniciamos há algum tempo atrás essa série chamada Muro Invisível, e a proposta era fazer uma exposição do capítulo, de todos os capítulos do texto do livro profético chamado Neemias. Mas quem é Neemias? Muitas vezes a gente não tem toda essa compreensão acerca do texto. Eu queria voltar um pouquinho atrás. Eu quero sempre lembrar, eu vou ser um pregador que vai pregar sempre a mesma coisa. A gente aprende que existe uma grande verdade, a verdade que tudo aponta para Jesus de Nazaré. Então, eu preciso voltar lá atrás, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, quando Deus cria todas as coisas boas, mas o homem, por sua própria vontade, decide então pecar. O homem, na figura de Adão, ele que era o nosso representante federativo, tomou uma decisão que nos custou a relação com Deus, que nos custou a vida eterna, ganhamos a separação de Deus e a separação da nossa vida, ganhando então a morte. E isso nos iguala a todos os homens na face da terra, seja aqui no Japão, seja lá no Brasil. Todos nós experimentamos a morte, ou se não ainda, iremos. Essa é uma certeza que não passa. Contudo, por causa do pecado de Adão, nos tornamos inimigos de Deus. Mas Deus nos amou tanto que Ele decidiu traçar um plano redentivo. Ele mesmo arquitetou esse plano. Então Ele se aproximou de Abraão e deu a promessa ao Senhor. E a partir de Abraão, Ele começou então a traçar esse plano redentivo por meio de pactos de aliança. Ele se aproximou então de Abraão, se aproximou então de Moisés, se aproximou então do rei Davi. E em Davi nós temos então o contexto do reino sendo estabelecido. E uma promessa sendo dada a Davi, como que um descendente de Davi iria novamente implantar um reino. Esse reino que agora foi dividido. Após Davi, vem Salomão, seu filho, vem Roboão, seu neto, e o reino é dividido. O reino que era formado por 12 tribos é dividida por causa de ganância, por causa do pecado.
Essa divisão faz com que 10 tribos fiquem ao reino do norte, 2 tribos ao reino do sul. E ao passar do tempo, o reino do norte se torna cada vez mais um reino distante do Senhor, ao ponto de ser invadido pelo Império Assírico e ser dizimada praticamente. O reino do sul, onde a promessa de Deus estava sobre o filho de Davi, persevera por mais 100 anos, mas também por causa do pecado da idolatria, esse reino é invadido agora por Babilônia. E essa Babilônia tira esse povo da terra de Jerusalém e leva esse povo para a Babilônia. Mas uma promessa foi dada pelo profeta Jeremias, também pelo profeta Isaías, de que esse povo retornaria à sua terra. E é exatamente após 80 anos que esse povo está voltando para a terra de Jerusalém, saindo do império, agora não mais babilônico, agora sob o domínio do império assírico, e eles estão retornando. Uma primeira leva foi vinda com Zorobabel e com Esdras, e agora uma segunda leva está sendo vinda agora com Neemias. E Neemias nos conta exatamente essa história de um povo rendido, de um povo escravo, de um povo que estava sob o domínio de outro povo e que agora tem a liberação, não a liberdade, a liberação de voltar à sua terra. E o livro nos começa exatamente com uma apreciação de uma pergunta: quem é Neemias? Neemias é um cara que nasce na terra, numa terra estrangeira. Neemias é alguém que nasce sob a influência de uma terra estrangeira, fora dos seus status religiosos. Mas mesmo numa terra estrangeira, sob o domínio do Império Assírico, a sua família o conduziu a conhecer a história do Evangelho, a história de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e ele tem seus princípios. E mesmo sem conhecer a terra de Jerusalém, ao perceber que um dos seus irmãos, chamado Anani, está naquela terra, visitando aquele lugar, talvez por algumas circunstâncias atípicas, ele chega para aquele dos seus irmãos e diz assim: como está aquela terra? Uma terra que eu não conheço. Vamos supor, é como se fosse semelhante aos nossos filhos que nasceram aqui, com toda comparação, apenas uma comparação, certo? Eles nasceram aqui e nunca foram no Brasil. E aí alguém de lá viesse aqui e alguém, como é que está aquela terra? E alguém dissesse assim: olha, o negócio está feio lá. Toda comparação parece ser verdade, né? Mas preste atenção, o negócio está feio lá mesmo. E aí a pessoa diz para ele: olha, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas e o povo está sofrendo. Diante desse relato, Neemias ele chora, ora e começa a traçar um plano diante de Deus para ser usado pelo Senhor. Então, nós colocamos na série passada a ideia de muros que precisavam ser derrubados para que muros fossem construídos. Nós passamos pelos muros das dores, o muro do orgulho, os muros da oposição. Fomos caminhando até o capítulo 6, mostrando a reconstrução. É lindo perceber que quando Deus usa uma pessoa para um propósito, aquilo que não foi feito em 150 anos, foi construído em 52 dias. Os muros foram erguidos em 52 dias. O interessante é que agora, nesse exato momento, Neemias poderia dizer assim: eu fiz o meu trabalho. O que eu vim fazer aqui está feito. O povo construiu o muro, reconstruiu as portas, estão seguros, vou voltar para casa. Essa deveria talvez ser a postura de muitos, mas o que parece é que não foi bem assim o que Neemias fez. Eu queria ler com você então o texto de Neemias, capítulo 7. Vamos ler. Eu vou ler, você me acompanha.
Diz assim: agora as muralhas estavam reconstruídas e os portões estavam todos colocados em seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas, para governar a cidade de Jerusalém. Eu coloquei 2 homens, o meu irmão Hanani e Ananias, o oficial comandante da fortaleza. Ananias era um homem fiel e temia a Deus mais do que qualquer outro. Eu disse aos 2 que só mandassem abrir os portões de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar, e que mandasse fechar e trancar os portões antes que os guardas deixassem o serviço, na hora do pôr do sol. Também ordenei que escolhessem guardas entre o povo que morasse em Jerusalém. Alguns deles deviam ficar de guarda em certos lugares e outros deviam tomar conta das áreas em frente das suas próprias casas. A cidade de Jerusalém era grande, mas ainda não tinha muitos moradores. Eram poucas as casas que já havia sido reconstruída. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo e os líderes e as autoridades para verificar os registros das suas famílias. E eu achei o livro de registro dos primeiros grupos que haviam voltado da Babilônia. São estas as informações que havia no livro. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, haviam muitos dos que da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. E os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Ramaías, Naamã, Mordecai, Bilsan, Misperete, Bivgai, Neunã e Banaã. Vamos ficar por aqui, que a lista é grande. A gente não fica a noite todinha e a gente não consegue falar de todos os nomes que aqui estão descritos. Chegamos a um momento em que Neemias poderia dizer assim: completei minha carreira, agora é com vocês, se vira e eu vou embora. Mas o que parece é que Neemias não faz isso. Hoje eu estava assistindo o jogo, não sei vocês, mas eu tentei, pelo menos o segundo tempo, eu assisti na minha casa. Mas eu estava refletindo sobre exatamente o texto que eu estou compartilhando com vocês e sobre aquele momento. Para alguns, a seleção é top da galáxia, né? Talvez para a maioria, a seleção é apenas uma meia boca. Mas quando a gente olha a seleção em campo, a gente presta atenção em alguns detalhes. Nas jogadas, nos gols, nos craques. Eu não sei vocês, mas eu olho para os estádios, que lindos estádios. Mas se você prestar atenção, por trás das grandes seleções, há grandes estruturas, grandes clubes. Mas o que é interessante, quando a gente aplaude todo esse aparato, é que nenhum grande estádio, nenhum clube rico, nenhum recurso financeiro pode garantir a vitória. Né? Nenhum estádio pode levantar a estátua. Somente uma equipe vencedora, que é formada por pessoas
comprometida com um único propósito, vai erguer essa taça. Estamos aqui na expectativa de levantar por sexta vez. É o Hexa. Não sei se vai levantar, não. Mas essa é a nossa expectativa. Então vamos lá, torcendo, né? Contudo, se esse grupo não estiver comprometido, se esse grupo não estiver empenhado, eles não vão conseguir alcançar o propósito. E eu fiz um link, prestando atenção exatamente com aquilo que Neemias acaba de fazer. Neemias, ele juntou o grupo dele. Neemias chegou naquela cidade, uma cidade que estava devastada, uma cidade que estava destruída, onde o povo estava sendo saqueado, onde as pessoas estavam com a sua espiritualidade no mais profundo abismo, longe de Deus. E de repente Neemias chega e chama esse povo e diz assim: ei, Deus me mandou aqui, mas essa obra não é minha, essa obra é nossa. Deus me chamou até aqui, mas eu quero que vocês prestem atenção no que está acontecendo. Olhe isso aqui. E então aquele povo olha para aquela circunstância em que eles estavam inseridos, em que eles estavam vivendo há cerca de 150 anos, mas não estavam enxergando as suas próprias vidas, as condições, o distanciamento de Deus. Então Neemias junta esse povo, mobiliza eles e diz assim: vamos construir. E eles arregaçam suas mangas e botam para reconstruir. E um milagre acontece. 150 anos resumidos em 52 dias. O milagre aconteceu. Tudo estava pronto. Mas parece que Neemias, aquele que estava orquestrando tudo aquele negócio, ele poderia ter dito assim: bom, o que eu fiz está feito, vamos embora. Mas é engraçado porque ele olha para os muros levantados e diz assim: esses muros que antes não protegiam, agora estão protegendo. Esses muros estão nos oferecendo segurança, contudo está faltando algo muito mais importante do que as estruturas físicas. Muros não se inclinam para adorar. Portas não me ensinam a santidade. Estruturas não caminham comigo no processo de discipulado. Nós precisamos deixar de olhar agora para as estruturas e focar agora nas pessoas. Esse talvez seja um dos grandes erros dos nossos grandes dias. Assim como eu falei do jogo agora, onde muitas vezes nós, influenciados pela mídia, olhamos para as estruturas. Que prédio bonito. Que clube rico. Que jogador caro. A gente olha para aquelas estruturas e nos esquecemos que nenhuma dessas coisas produzem verdadeiros atletas. Se você for prestar atenção, os maiores, os melhores, os mais habilidosos não cresceram nessas estruturas. Aprenderam num pó, num estádio sem rede, na rua sem aplausos. Quando eu olho para o que Neemias está prestando atenção, ele está chamando a atenção para esse grupo que está ainda agora olhando para as estruturas. Depois que reconstruiu tudo, ele começa a olhar para aquilo que é mais importante, são as pessoas. E eu quero dizer uma coisa bem clara, irmãos. A gente tem o mesmo problema. Eu digo que muitas vezes os ciclos da vida e os ciclos de uma igreja e os ciclos das famílias têm algo muito semelhante. Muitas vezes nós estamos procurando, nós nascemos, crescemos,
nós começamos a trabalhar e aí nos focamos em conquistar. E aí nós conquistamos. Depois que nós conquistamos, a idade se avança, os filhos saem de casa e o ninho fica vazio. E aquilo que tinha tanta importância, perde a importância, porque o que tinha importância saiu de casa. Quando a gente olha para a igreja nasce com um sentimento verdadeiro, relacionamento, discipulado, propósito. Vamos ganhar, vamos anunciar, vamos evangelizar. E aí esse propósito que deveria ser o alvo sempre da nossa vida muda para as estruturas. E eu não estou dizendo que não se deve ter estruturas. Não me entenda mal. Eles reconstruíram os muros. As estruturas são importantes, têm seus propósitos, mas quando a gente muda o foco, a gente deixa de cumprir a verdadeira missão. Muitas vezes, e eu digo, quantas vezes eu me foquei em pintar parede, eu me foquei em construir templos, eu me foquei em fazer tantas coisas e eu deixava de olhar para aquele que estava do meu lado. E muitas vezes o grupo está envolvido a olhar para as estruturas. Tem um livro chamado A Treliça e a Videira que nos chama a atenção para isso. Muitas vezes estamos muito mais preocupados em cuidar da treliça, cuidar das estruturas, do que olhar para o lado e caminhar com pessoas. Nos esquecemos da principal missão, que é andarmos juntos, criar relacionamentos, fazer discípulos e levar o evangelho ao maior número de pessoas possível. As estruturas podem nos ajudar, estamos orando por um prédio, por exemplo, para nós, mas isso não é o nosso foco principal. Precisamos estar de olho naquilo que está ao nosso lado. Neemias, ele olha para aquele tudo que estava pronto e ele diz assim: mas cadê o povo? Cadê as pessoas? O muro não vai fazer a adoração. O muro não vai trazer o ensinamento. As portas não vão fazer o culto. E ele começa então a chamar a atenção das pessoas e levar as pessoas a perceberem que o que Deus mais valoriza são as pessoas. E, desculpem, é interessante porque quando nós lemos os primeiros versos, preste atenção comigo novamente, o verso 1 e o verso 2 diz assim: agora as muralhas estavam reconstruídas, os portões estavam todos colocados nos lugares, foi marcado o trabalho dos guardas do templo e os cantores, os levitas, para governar a cidade de Jerusalém, e eu coloquei homens. E aqui me chama a atenção, é que ele não diz apenas eu coloquei pessoas. Ele diz, eu coloquei Anani, olha o nome, e Ananias. Eu fico muito... Eu gosto de olhar os detalhes, muitas vezes, que a Bíblia nos mostra. E às vezes a gente passa despercebido com um simples nome que é citado. Se nós olharmos para uma história recente a essa aqui, que é a história de Ruth, a gente vai lembrar de alguns nomes. A gente vai lembrar do nome de Ruth, do nome de Boaz, do nome da sogra de Ruth, Noemi. Mas na história conta exatamente a profundeza da raiz do resgatador. E nessa história tinha dois resgatadores possíveis. Um se chamava Boaz e o outro, preste atenção, a Bíblia deixa claro, não cita o nome dele, é o outro. Porque o outro não quis cumprir com as suas obrigações. O outro não quis cumprir, pensou na sua própria. Boaz então se aproxima do outro e diz assim, é sua responsabilidade, eu não quero. Vamos fazer um trato. Naquela época eles se reuniam nas portas da cidade
trocavam as sandálias, bem simples, trocaram as sandálias, assim, agora o compromisso é meu. O nome que se marcou na história não foi o do primeiro, foi o de Boaz. Aqui me chama a atenção é ele citar o nome. Sabe o que me chama a atenção? É que esse detalhe significa dizer assim, que Deus, Ele não nos conhece apenas por nos conhecer. Ô fulano, quem é fulano? Quem é o outro? Ele conhece você pelo nome. Ele conhece você, região. Ele conhece você, Rio. Ele conhece você. Ele sabe quem é você. Ele sabe a tua história. Ele sabe o que você precisa. Ele conta com a tua vida. Deus não se aproximou de nós apenas porque somos alguém. Não, Ele se aproximou de nós porque Ele te ama. Sabe da tua história. Conhece a tua vida. O interessante é que quando nós olhamos para essa percepção tão clara e tão simples, Deus valoriza quem você é. E preste atenção, como Deus coloca claro, não apenas a pessoa, ou aquilo que ele tem. O que chamou a atenção aqui não foi a posição, mas olha o que é que o texto vai citar. Quando a gente olha o texto, leia comigo novamente o texto, preste atenção às características destes dois homens. O irmão Anani e Ananias, oficial, comandante da fortaleza, mas ele vai dizer, Ananias era um homem fiel e temia a Deus mais do que qualquer outro. O caráter vale mais do que as estruturas. Enquanto as primeiras construções estavam sendo edificadas e muitos estavam ali contribuindo, agora ele registra duas pessoas, Anani e Ananias, não porque eles se destacavam por sua inteligência, por suas posses, ou quantas vezes, irmãos, a gente se aproxima das pessoas porque a gente acha que pode ter alguma relação em troca. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas porque ela tem algo a mais? Talvez aqui no Japão não tanto, mas no Brasil as pessoas são avaliadas pelo que ela tem, pelo que ela possui. Eu não estou dizendo que essas conquistas não são importantes. Elas são. Mas isso não determina quem você é. O critério principal aqui foi o espiritual. Eles são tementes a Deus, são fiéis. É engraçado porque agora este homem, ele poderia dizer assim, acabei, te vira. Não. Cadê o povo? Ele começa a olhar, não agora para a questão da estrutura, mas para aquilo que é mais difícil. Eu tenho caminhado já há 21 anos com igrejas. E como nesses 21 anos, nós muitas vezes fomos ensinados. Algumas vezes até eu ensinei a valorizar aquilo que é estrutura. Isso acontece nas igrejas, mas também acontece em casa. Quantas vezes a gente valoriza muito mais o passar o pano, a pintura, do que a companhia, o acolhimento e o carinho. Quanto mais a gente olha para as estruturas e a gente se afasta das pessoas que estão dentro da nossa própria casa. Isso são coisas que passam muitas vezes despercebidos. Ser temente a Deus é alguém que reverencia ao Senhor, é alguém que vai se mostrar submisso, é alguém fiel, é alguém que pode se
depender. É alguém que tem obediência ao Senhor. No pensamento bíblico, temor a Deus não é um processo de ansiedade, não é ter medo do Senhor, mas é, na verdade, uma orientação do coração de nós buscarmos aquele que pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. É saber que é Ele que controla a nossa vida. E quando eu olho para a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram citadas pelo Senhor. Eu quero dizer para você, não importa o quanto você ganha, não importa o que você tem, não adianta ganhar o mundo se a gente perder a nossa alma. Essa verdade, ela é intensa. Isso provoca em nós algo muito urgente, que por muitas vezes nós como igreja, que por muitas vezes olhamos para as estruturas, deixamos de olhar para aqueles que estão lá fora, que são criaturas de Deus, que precisam do Senhor, que estão sofrendo e que Deus quer nos usar para se aproximar dessas pessoas. Devemos olhar não apenas para as estruturas, mas para as pessoas, sabendo que Deus escolheu você, porque você é temente ao Senhor. Mas uma coisa nos chama a atenção ainda mais, é que nos versos 3 e 4, se você prestar atenção comigo, Neemias ele vai dizer assim: eu disse aos dois que mandassem abrir. E no verso 4 ele vai dizer assim: a cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha moradores. Eram poucas as casas que haviam sido reconstruídas. O que é que ele está chamando a atenção? Se você olhar no verso 8, vai dizer assim: esta é a família dos grupos de famílias. Eu releio. Esta é a lista dos grupos de família. Olha a palavra que agora é descrita: do povo de Israel. Isso aqui é uma outra palavra-chave que nos chama a atenção. Por quê? Porque Deus, em toda a narrativa bíblica, Ele está formando um povo para o cumprimento da sua missão. Não é apenas organizações, não é apenas estruturas. Neemias, ele estabelece guardas, define responsabilidades, organiza a cidade com sabedoria e cuidado. Contudo, ao caminhar pela cidade, ao olhar para a cidade, ele diz assim: cadê o povo? Cadê o povo que Deus está juntando? Cadê o povo que Deus tem colocado nas suas mãos para adorá-lo? E aí ele percebe que sempre o objetivo foi alcançar o povo, não as estruturas, não as organizações. E eu mais uma vez quero dizer, não sou contra as organizações, não sou contra as estruturas, quando nós temos de fato, de verdade, o sentido da missão de Deus sobre as nossas vidas. As organizações são falhas, as estruturas não valem se a gente não servir ao Deus poderoso de fato, de verdade. Neemias, ele chega a essa conclusão: peraí, agora está tudo pronto, mas cadê o povo? Cadê as pessoas? Não está interessado Deus em uma estrutura necessariamente, em organizações. Se você olhar, eu vou citar novamente, Deus se aproximou de Abraão e disse para ele, Deus promete a ele fazer uma grande nação, um povo para o qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus usa exatamente Moisés para tirar esse povo, traçar com eles uma caminhada em meio ao deserto para eles entrarem na terra do Canaã. No exílio, exatamente esse período de Neemias, Deus cuida desse povo sob juízo, mas traz os seus remanescentes novamente, juntando-os para o cumprimento da missão, até que Jesus chega. Neemias 7 nos revela que não nós necessitamos apenas dos muros, mas precisamos de um povo fiel, que entende as estruturas do Senhor para as nossas vidas.
Eu e você precisamos olhar para aquilo que Deus dá real importância. E olha, irmãos, está chegando o tempo em que a gente precisa, literalmente, viver mais a relação com Deus na relação com o próximo. Existem muitas igrejas lotadas, sem comunhão. Existem templos imensos sendo fechados. Existem organizações inteiras, mas sem o processo de formação de discípulos. Existem igrejas com atividades todos os dias, mas sem temer a Deus. E aqui eu posso falar de fato, de verdade, quando alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás, nós chegamos em uma igreja. Deus nos leva para uma igreja que tinha atividade segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu só ia falar cansado. E como é que vocês conseguem viver? O problema, irmão, é que a gente se acostuma com essas estruturas. A gente se acostuma a viver essa agenda lotada, achando que está fazendo essa coisa certa. Eu comecei a frear aquela igreja. Vem cá, calma, vamos fazer devagar. E eu me lembro que ele disse assim, olha, é muito mais importante a comunhão, a relação próxima, do que estarmos na igreja todos os dias. Preste atenção, vamos fazer o seguinte, vamos tirar um culto. E tínhamos culto oficiais, terça, quinta, sábado e domingo, ainda de manhã e de noite. E se alguém faltasse, era cobrado. E eu disse, vamos tirar um culto da semana, vamos fazer um momento separado nas casas. Não, pastor, isso não é de Deus, não. Literalmente foram essas palavras, isso não é de Deus. Como é que a gente vai tirar uma estrutura de anos? Valorizando as estruturas, valorizando as ações, valorizando a agenda antes da relação. Passei um ano caminhando com o povo, um ano conversando com as pessoas, até que eu propus para ele novamente, vamos fazer um teste. Eles toparam o teste. Eu disse, é o seguinte, é um teste de 2 meses. Depois de 2 meses a gente volta e acabou-se. Combinado? Combinado, pastor. Era um grupo de quase 30 pessoas naquela liderança. Eu dividi aquele mês da família, para que eles pudessem se reunir em suas casas. E pense num mês abençoado, num mês lindo, 2 meses que o povo começou a conversar. Porque a gente está com o culto, irmãos, a gente vê a nuca do outro, quando tem alguém na frente. Quando não tem, só vê o pregador. A gente vai para o culto, a gente participa do negócio. Mas quando a gente vai para a casa de alguém, a gente é alguém que vai falar, compartilhar, conversar, se relacionar. Aquilo moveu tanto aqueles irmãos que quando eu disse assim, reunião, eu disse, olha, a partir de hoje a gente volta ao culto. Não, pastor. Não quero não. Eu digo, oxê. Aí o paraibano falando, oxê. Não, vai sim. Vocês não queriam tanto o culto? Vai ficar o culto. O Senhor nos ensinou a fazer isso. Eu disse, não, mas vocês querem o culto. Eu não quero mais não. Quem é que não quer? É vocês? Ó, claro que eu queria o que eles queriam. Então quem está tomando essa decisão, quem é? Somos nós. Legal. A partir de hoje, vamos começar a votar os cultos. Não acabou mais. Passou-se anos, uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor acredita que por anos eu esperava meu marido chegar em casa, ele chegava do trabalho, eu dava um cheiro na nuca dele e saía, estou indo para a igreja. Quando eu comecei a ficar em casa, meu marido estranhou. Tu está em casa?
o resultado, ele começou a ir para a igreja. Porque a igreja começou a ir para a casa dele. E aquele homem que não ia para a igreja, começou a frequentar a igreja. Aquele homem começou a conhecer o Evangelho por alguém que necessariamente não estava mais na igreja, teoricamente, estava agora em casa, olhando, comendo, se relacionando, vivendo. Eu quero dizer, irmãos, eu não aguento mais viver uma igreja nesse estilo que eu vivi. Deus quer que a gente seja instrumento de Deus aonde nós estamos. Precisamos ter as nossas estruturas, sim. Estamos orando por um culto, por um local, sim. Precisamos ter tudo isso, mas a prioridade é a valorização das pessoas que estão ao nosso redor. Eu preciso olhar nos teus olhos. Eu preciso tomar um café com você. Eu preciso que as pessoas confiem. Eu quero que você seja alguém que diz assim: eu quero que essa pessoa conheça o Evangelho que a minha igreja prega. O Evangelho que valoriza as pessoas e que valoriza um Deus que quer conhecer a sua história. Sabe como? Caminhando junto, andando de jet ski, orando junto, visitando, seja de 10 horas da noite. Porque Deus valoriza a tua história. Deus valoriza quem você é. Olhando para esse texto que parece que não tem nada a nos ensinar. Porque ele nos mostra uma lista de nomes. Mas ele aponta para aquilo que é mais importante. A valorização das pessoas. Lembre-se, você não é um número. Você não é mais um. Você é alguém temente a Deus. Você é alguém que Deus te chamou para compromisso com Ele, para ser alguém usado por Ele, porque Ele conhece o teu nome, Ele ouve as tuas orações e Ele quer caminhar com você em sua jornada. Só que tem um detalhe: essa caminhada, essa oração, ela não é sozinha, ela é conjunta. É num processo de discipulado. É o que Jesus fez. O verdadeiro construtor da nossa história é Jesus, não é Neemias. Jesus, ele olhou para nós e nós éramos a cidade devastada. Nós éramos a cidade dos muros destruídos. E Jesus chega e reconstrói a nossa história para que a gente possa ter vida com Jesus, vida com Deus. Ele morreu por você, Ele trouxe vida à tua história e Ele quer que você dê continuidade ao que Ele começou na tua vida. Essa história nos chama para olhar para os nossos lados, para valorizar a nossa família, para apresentar Jesus por meio da oração. Eu tenho um grande desafio. Um desafio que há 4 anos atrás eu não tinha. Há 4 anos atrás era eu e minha linda esposa. Hoje eu tenho um desafio com mais 4 olhos na minha casa. Onde eu preciso aprender de Jesus para viver Jesus para eles. E eles precisam olhar em mim Jesus. Esses dias eu estava com dor de cabeça. E a minha filha disse assim: eu posso orar pelo Senhor? Nossa, a dor foi embora na hora. Não, com toda brincadeira. Mas o gesto que ela teve, a intencionalidade, eu não pedi, ela fez de algo extremamente natural. Eu vou orar pelo Senhor. Isso alegrou o meu coração. Somos falhos, somos pecadores, a gente erra, mas são momentos como esses que fazem a gente entender que Deus quer nos usar a partir dos nossos erros.
Eu estava conversando ontem com um jovem, alegre, recém-casado, com seu filho, e ele me agradecendo. Disse: pastor, comprei meu carro. No Brasil é uma vitória enorme. Disse: comprei meu carro. E ele veio falar comigo: vou fazer 2 anos que eu estou aqui. Mas o vínculo, a mensagem, a caminhada, eu lembro de um jovem que estava caminhando para um caminho totalmente diferente. E para quem não sabe, eu sou lutador de jiu-jitsu também. Quer dizer, nem sou mais, estou sem treinar, estou sem nada aqui. Mas eu sou faixa preta de jiu-jitsu, estou tentando voltar aí, mas eu lembro que esse rapaz, ele estava na faixa branca. Eu disse: eu posso ir treinar com você? Posso. Eu fui treinar com ele. E aquilo abriu uma porta e ele se aproximou de mim. Eu comecei a ter a oportunidade de caminhar com ele, de falar de Jesus para ele, de orientar e ser alguém que ouvia ele. E um determinado dia eu tive a oportunidade de dizer assim: eu queria que você fosse para um lugar e você me representasse. Olha a resposta. Ele disse: pastor, desculpa, mas eu não vou. E eu fiquei insistindo. Sabe por quê? Porque Jesus é alguém que não nos esquece. A Bíblia diz assim: aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu não sairei. E eu olhava para aquele rapaz e dizia assim: a minha vontade é dizer assim: tá bom. Sabe por quê? Porque a parede ela não fala. A gente pinta ela, a gente coloca tudo o que quiser na parede, ela não vai reclamar com a gente. É uma estrutura. Ela não cultua, ela não adora, ela não dá trabalho. Ela vai fazer a gente gastar dinheiro. A gente tem que pintar, a gente tem que remassar, a gente tem que fazer qualquer outra coisa. Mas quando a gente lida com pessoas, nem sempre as respostas são as mesmas. Ou são aquelas que nós gostaríamos de ouvir. E ele disse assim: eu não vou. Isso eu conversei uma vez, aí eu conversei 2 vezes, aí eu conversei 3 vezes, aí eu conversei 4 vezes, aí eu falei na 5ª vez. E o evento que eu queria que ele fosse estava chegando. Ele olhou para mim e disse: o senhor é muito chato. Eu digo: eu sou seu pastor, rapaz. Eu não vou. E aí eu vi que ele ficou alterado um pouquinho. Nem todo mundo dá para fazer a mesma coisa. A gente tem que conhecer os limites das pessoas. E aí eu entendi que ele chegou num ponto que eu não tinha como ultrapassar. Eu disse: então tá bom. Você não vai. Mas eu já tinha conhecido ele. Eu sabia que ele era um cara competidor. Eu sabia que ele não iria ficar calado com um desafio. E eu mandei uma mensagem para ele, simples. Se eu conheci um rapaz tão competitivo, que aceita desafios, mas agora eu estou desafiando essa pessoa, e essa pessoa não está me dando crédito. Ou está apenas orando por você. Ele lê aquela mensagem, ele retorna para mim: tá bom, o senhor venceu, eu vou. Eu digo: eu não venci nada. E ele foi, teve experiências com o Senhor, voltou, se firmou na igreja, casou, é um homem fiel a Deus, é um homem trabalhador, é alguém com quem eu possa contar, ainda hoje. Sabe o que é isso? É uma construção de uma caminhada. Por isso, quando eu falo aqui, a gente precisa caminhar mais, a gente precisa tomar café mais junto, a gente precisa comer juntos, porque não é apenas a estrutura,
A nossa vida é um culto. E a gente precisa caminhar como igreja, vivendo como igreja, olhando para as pessoas.